Então, para resumir aqui esse vídeo, o que todos esses gráficos aqui estão indicando para a gente? Eles estão indicando um esgotamento dessa força vendedora. Parece que a gente está atingindo aqui um nível onde vai reiniciar a alta. Por quê? Como a gente viu nesse gráfico aí na tela, por exemplo, a gente se aproxima ali do ponto onde o mercado começaria a ficar no prejuízo. E essas pessoas, essas empresas que estão entrando, não compraram Bitcoin para perder dinheiro, e sim para ganhar. Então a tendência agora é das pessoas segurarem Bitcoin, pararem de vender Bitcoin, porque não faz sentido. A tendência, portanto, é que o preço volte a subir, de acabar com esse período de queda que a gente está observando. Olá, criptomaníacos! Durante o ciclo de alta das criptomoedas, surgem vários fãs de altcoins, aquelas pessoas que querem cortar caminho, ou seja, ganhar mais rapidamente do que a valorização do Bitcoin, ou que acreditam que existem moedas com tecnologia superior ao Bitcoin, custos mais baixos do que o Bitcoin, e que essas moedas eventualmente irão superar o próprio Bitcoin. No vídeo de hoje vamos falar sobre o porquê disso não acontecer, devido ao famoso efeito de rede, logo após a vinheta. No vídeo anterior, eu cantei que a gente estava atingindo o fundo do poço e que seria esperado uma alta a partir de agora, e hoje ela chegou, né? 2 dias após eu falar isso, a gente está vendo a maior alta desde o dia 1º de março, como vocês conseguem ver no gráfico aí na tela. Notem que essa é a alta que aconteceu hoje, né? No caso aqui, eu estava mostrando como 9,5%, estava em 53.750, mas na verdade foi acima de 10%. A alta chegou a bater nos 54.400. E essa alta é inclusive maior do que aquela do dia 1º de março, como vocês observam aqui no gráfico, né? Foi esse candle verde grande aqui, né? Antes dela, somente 8 de fevereiro, que foi uma maior, né? 19% num único dia. Então, abrindo aqui o gráfico que vocês já estão acostumados, que é o gráfico diário, o que eu tinha comentado com vocês nos últimos vídeos era a tendência de queda a partir aqui da linha verde, né, da média móvel de 50 dias, que traria o preço até a linha branca, que é a média móvel de 100 dias. A partir daí eu entendia que atingimos o fundo do poço, vamos subir e encontrar resistência conforme nos aproximarmos da linha verde por baixo, né, que agora é a resistência da média móvel de 50 dias. Como eu falei, a gente chegou aqui em cima, né, nos 54.500 dólares, né, uma subida bem forte no dia de hoje, agora recuando, está aí ao redor dos 53 mil dólares nesse momento. E quase que eu esqueço de te pedir o like, né? Acertamos mais uma previsão, então deixa o like aí nesse vídeo e se não for inscrito, se inscreve agora para não perder outras previsões como essa. E ao contrário dos vídeos anteriores, eu não vou fazer uma previsão nesse vídeo porque a gente tem aqui diversos indicadores conflitantes, né? Alguns apontam para a manutenção dessa alta, outros apontam para a retomada de uma queda de preço aí, como por exemplo o gráfico semanal que vocês estão vendo aí na tela, né? Onde o MACD, aqui embaixo do gráfico semanal, virou para a cor vermelha. E geralmente a gente tem mais barras vermelhas, como vocês estão vendo aqui no passado, né? Ou seja, uma queda um pouco mais demorada do que somente essas 2 barras vermelhas aqui embaixo no MACD. Então a gente teria uma tendência da queda continuar por mais algum tempo, enquanto que em outros gráficos eu verifico uma tendência de alta. Então, como tem aqui dados conflitantes, eu não vou apontar nem para cima nem para baixo. No caso, eu recomprei meus bitcoins, tá? Então eu estou comprado nesse momento porque eu prefiro ter Bitcoin do que ter dólar. Se você prefere ter dólar do que Bitcoin, faça o contrário. Mas enfim, cada um aí tem que tomar sua decisão com base nos dados que possui. Na minha opinião, a gente ainda não atingiu o topo desse ciclo de alta. Pode demorar algum tempo para a gente atingir uma nova alta histórica, mas isso não me incomoda. Agora vamos entrar no assunto principal, que é esse oba-oba das altcoins, que sempre acontece durante um ciclo de alta. O Bitcoin começa a subir e várias outras moedinhas começam a surgir e ganhar valor muito rapidamente. E as pessoas se apegam a esses projetos, a essas moedas, geralmente novatos no mercado, que olham para o Bitcoin como se fosse uma tecnologia ultrapassada, né? O Bitcoin é lento, o Bitcoin é caro, e surgiu agora uma moeda revolucionária
que vai tomar o mercado do Bitcoin, que vai ser o novo Bitcoin, ou qualquer argumento do tipo. Nós já ouvimos falar da Nano lá em 2017, agora aparece a Dogecoin, entre outras, né? Aparecem centenas de moedas a cada novo ciclo de alta. E eu quero começar essa explicação pela tela que vocês estão vendo aí, que é o CoinMarketCap, mas é um snapshot, ou seja, um print de uma data passada. No caso aqui, 18 de junho de 2017. E por que essa data especificamente? Porque nessa data foi quando a Ethereum mais se aproximou do valor de mercado do Bitcoin, como vocês estão vendo aí na tela. Notem, o Bitcoin valia 41 bilhões nessa época e a Ethereum 34 bilhões. Uma diferença aí de somente 7 bilhões de dólares, tá? Então estavam muito próximos. Todo mundo na época falava que a Ethereum ia fazer o flipping, né? Ia passar o Bitcoin como principal moeda do mercado. Então nessa época era muito forte o argumento de que o Bitcoin era ultrapassado e a Ethereum era a nova maravilha, a nova tecnologia que iria superar o Bitcoin, e chegou bem perto, 7 bilhões de dólares de distância. E como que a gente está hoje, né? Quando eu abro aqui o mesmo CoinMarketCap, é isso que a gente observa. Notem aqui, o Bitcoin vale cerca de 1 trilhão de dólares, a Ethereum 287 bilhões de dólares. Aí você pode pensar, tá, as duas cresceram bastante. Verdade, as duas cresceram bastante. Mas e a diferença entre elas? Você lembra quanto era lá em 2017? Ela era de 7 bilhões de dólares. Quanto que ela é agora? Cerca de 700 bilhões, mais de 700 bilhões de dólares. Ou seja, a distância entre as duas moedas subiu 100 vezes. 100 vezes em 4 anos. E o que a gente esperaria caso o Bitcoin fosse ser superado por alguma altcoin, como por exemplo a Ethereum? Que essa distância fosse sendo reduzida com o passar do tempo e não aumentada em 100 vezes. Então o que está acontecendo aqui? Está acontecendo algo que a gente chama de efeito de rede. As pessoas, o mercado em geral, ele vai tender para uma rede que é maior, uma rede que tem mais valor. Cada pessoa que entra para dentro da rede do Bitcoin agrega valor a essa rede, traz valor para a rede do Bitcoin. Então, as outras acabam perdendo valor como consequência. A tendência do mercado é cada vez mais se concentrar dentro do Bitcoin, retirando força de outras moedas. Não quer dizer que elas não vão se valorizar. A Ethereum, como a gente viu, subiu lá dos seus 37 bilhões, né, para 287 bilhões. Mas ela vai se distanciando do Bitcoin. Vai existindo ali um gap, um buraco cada vez maior entre o Bitcoin e as outras. Quanto antes você entender isso, menos tempo você gasta com outras criptomoedas. Criptomoedas alternativas servem para você fazer um dinheiro no curto prazo, aproveitando algum hype passageiro, mas é muito arriscado olhando para longo prazo. No longo prazo, o Bitcoin vai destruir, vai comer todas essas altcoins, como acontece quando acaba o ciclo de alta. Elas derretem, elas perdem quase todo o valor e o Bitcoin absorve parte desse valor, e quando começa o outro ciclo de alta, você percebe que teria valido mais a pena ter feito hold somente do Bitcoin. Para a gente entender o porquê das altcoins não funcionarem no longo prazo e acabarem sendo engolidas pelo Bitcoin, vamos falar sobre o efeito de rede, usando essa matéria aqui da Binance, tá? Então isso aqui é da Binance Academy, tá? O que é o efeito de rede? Um efeito de rede ocorre quando um produto se torna mais valioso à medida que mais pessoas o utilizam. Desenvolvedores podem criar uma tecnologia inovadora, mas se não houver um bom ajuste de mercado no momento de lançamento, o projeto pode não obter tração suficiente. Em alguns casos, projetos tecnologicamente inferiores capturam a maior parte da participação de mercado, simplesmente porque estavam disponíveis no momento certo. É aqui que os efeitos de rede têm um impacto significativo. Vejam se não é o caso do Bitcoin. Projetos tecnologicamente inferiores. Então é aquele argumento das pessoas que pegam uma moedinha lançada em 2021 e falam: essa moeda aqui é tecnologicamente melhor que o Bitcoin que foi lançado há 11 anos atrás, né? Porque o Bitcoin é lento, porque o Bitcoin é caro, porque o Bitcoin é um monte de coisa. Só que não é isso que importa. O que mais importa, o que mais tem valor é o efeito de rede.
quantas pessoas utilizam o Bitcoin. O exemplo perfeito de um efeito de rede é o telefone. Nos primeiros dias da tecnologia, poucas pessoas tinham um telefone em casa. E aí eu te pergunto, de que serve um telefone se só você tiver o telefone? É isso que eles estão falando aqui, né? Você tem um telefone aqui, mas ninguém mais tem. Vai ligar para quem? Para ninguém. Mesma coisa se forem poucas pessoas. Você tem telefone, o teu vizinho tem telefone e tua mãe tem telefone, mas ninguém no mundo. Qual é o valor do telefone? Muito baixo, porque ele serve para pouca coisa. É mais ou menos o que acontece com as altcoins. Elas começam agora, elas podem ter uma super tecnologia, super rápidas, super baratas, mas pouquíssimas pessoas fazem uso ou possuem essa altcoin. Então, ela tem pouco valor. Enquanto que o Bitcoin pode ser lento, pode ser caro, mas existem milhões de pessoas utilizando o Bitcoin e é isso que torna ele valioso. Agora vamos aos tipos de efeitos de rede. Você tem o efeito direto e o efeito indireto. O direto é o que a gente acabou de falar. O telefone, por exemplo, onde cada novo usuário agrega valor para todos os outros. Então, se entra uma pessoa para dentro do Bitcoin, a rede ganha valor como um todo. Já como efeito indireto, que é uma coisa mais complexa, você pode pensar numa blockchain onde, por ela ser muito grande como a do Bitcoin, ela atrai desenvolvedores qualificados para trabalhar nela. Então a rede do Bitcoin, por ser a maior, por ser grande, acaba tendo mais qualidade de pessoas atuando ali dentro, fazendo verificação de código, né? O Bitcoin tem código aberto, por exemplo, isso torna ela mais segura, torna ela mais robusta, torna ela mais rápida de implementar alterações, porque existem pessoas dando melhores ideias e contribuindo nessas alterações. Todos esses são efeitos indiretos de uma rede superior. Isso vai se acumulando com o passar do tempo até que se torna completamente inviável para a concorrência. Você não consegue competir com uma rede que é muito maior que a sua e que se desenvolve muito melhor do que a sua, né? Porque possui melhores programadores, melhor segurança, tudo que é de melhor acaba migrando para dentro daquela rede. E o artigo aqui traz exemplos de efeitos de rede. Um dos exemplos mais óbvios é o das redes sociais, onde os usuários tendem a adotar serviços dos quais os membros de seu círculo social já fazem uso. Então você não vai migrar para uma rede social, por melhor que ela seja, onde tem você e mais meia dúzia de pessoas. Você quer estar na rede social onde estão seus amigos, a sua família e assim por diante. É uma espécie de monopólio que acontece, a gente vê isso acontecendo em vários setores, né? E acontece devido ao efeito de rede. E aí o artigo fala sobre efeitos de rede e criptomoedas. Então, o Bitcoin é um exemplo desse efeito de rede, que é muito forte no caso, e eles colocam aqui, por exemplo, os mineradores, né? As mineradoras oferecem suporte à segurança da rede e têm grande liquidez para sustentar suas operações. Mas digamos que outra rede seja lançada com o objetivo de servir a um caso de uso semelhante ao do Bitcoin, então uma concorrente do Bitcoin. Os mineradores podem obter recompensas maiores, mas não terão a mesma liquidez para sair de suas posições. Eles podem arriscar e esperar que a liquidez melhore no futuro, ou eles podem simplesmente continuar a mineração de bitcoins com relativa certeza de que serão capazes de seguir no mercado. É assim que funciona um efeito de rede. Mesmo que a alternativa fosse tecnologicamente superior ou proporcionasse mais recompensas, não faria sentido mudar necessariamente. Para facilitar, eu vou dar um exemplo mais prático. Vamos supor que não existisse uma lei obrigando todo mundo a usar essa shitcoin nacional chamada real. Então você não é obrigado a usar o real. Você pode usar a moeda que você quiser. Nós veríamos pessoas utilizando diversas moedas. Eu usaria Bitcoin, outras pessoas usariam Ethereum, outras Dogecoin, outras Nano e assim por diante. Mas imagine a confusão que isso geraria. Porque na hora que você fosse fazer uma compra na rua, teria produto sendo vendido em Ethereum, produto sendo vendido em Nano, produto sendo vendido em Bitcoin. Você teria dificuldade na conversão e até para comparação de preços, né? Você fala, pô, aquela batata custa 0.0002 BTC, aí na outra feira custa 0.07 Ethereum e na outra custa 6 nanos. E você fala, pô, qual que é mais barata? Olha a dificuldade que já foi gerada por não utilizarem uma base única.
Isso sem falar que a cada dia que passa surgiria uma nova moeda com tecnologia superior e as pessoas tentariam te convencer a migrar da Nano, por exemplo, para essa nova moeda. Olha a confusão que está sendo formada. Você já se perguntou o motivo de todo mundo utilizar o mesmo padrão de USB, essa entrada de computadores, de dispositivos, esses cabos que a gente tem para conectar, mesmo não existindo uma lei para isso? Por que existe um padrão de USB mesmo sem existir lei? Mesmo sendo livre, como acontece com as criptomoedas? Por que uma marca simplesmente não coloca um outro padrão de USB mais rápido, melhor do que o padrão que a gente tem atualmente? É simples. Se só você tem esse padrão, se só você tem um USB diferente, ele não serve para nada. Você não vai conseguir conectar os seus dispositivos, você não vai conseguir usar esse cabo para conectar em outros computadores de outras pessoas, você não consegue transferir arquivos, ou seja, não tem valor algum, mesmo sendo tecnologicamente superior. Ah, meu USB é mais rápido, meu USB é menor do que o seu. Tá bom, mas ele não tem valor algum. Aquele produto que resolve primeiro um problema e atinge uma determinada parcela da população se torna o padrão devido a esse efeito de rede. O custo para fazer as pessoas migrarem para um novo padrão é tão elevado que essa troca não acontece, mesmo se existirem melhorias pontuais, como acontece no caso das criptomoedas. Ah, essa moeda aqui é mais rápida que o Bitcoin, ou é mais barata do que o Bitcoin. Não importa. Vale mais a pena você esperar o Bitcoin evoluir de forma lenta, mudando ali o código do Bitcoin, sendo aceito pela maior parte da rede e tudo mais, que é um processo demorado, do que você fazer a migração de toda uma rede para dentro da Nano, por exemplo. Nada é mais valioso do que o tamanho da rede. Foi isso que o Bitcoin conquistou e que nenhuma altcoin consegue competir. Todas as altcoins são como novos padrões de USB, que podem ser mais rápidos, mais baratos, mas que não têm valor, porque o mercado já escolheu um outro padrão. E o engraçado dessa história é que, mesmo se você defender um outro padrão de USB, um outro padrão de rede social, um outro padrão de telefone, no final da história você vai terminar usando aquele padrão que você não gosta. É o que acontece com todo mundo. Você pode não gostar do Google, você pode não gostar do WhatsApp, você pode não gostar do USB atual, você pode não gostar do Bitcoin, mas no final você acaba sendo obrigado a usar o padrão da rede. E foi isso que aprenderam recentemente o JP Morgan e o Itaú. Então vamos abrir aqui as notícias, né? JP Morgan está se preparando para lançar um fundo de gestão ativa de Bitcoin. A notícia que saiu hoje. E o JP Morgan, o maior banco americano, que está aí para lançar esse fundo de gestão ativa de Bitcoin para os seus principais clientes, os clientes mais ricos, ele falava bem mal do Bitcoin recentemente. Então vamos pegar aqui o que dizia o CEO do JP Morgan, o Jamie Dimon. Olha o que ele falou. Ele chamava o Bitcoin de fraude. Em 2017, ele disse: governos irão destruí-lo algum dia. E se você é estúpido bastante para comprá-lo, você pagará o preço um dia. Então o cara que te chamou de estúpido agora quer te vender Bitcoin. Por que isso aconteceu? Por causa do efeito de rede. Ele podia falar isso em 2017, agora ele já não pode falar mais, porque a rede cresceu. E agora ele está sendo absorvido, ele está sendo engolido pela rede do Bitcoin. Ele vai usar Bitcoin, mesmo preferindo um outro padrão. No caso dele, com certeza, ele preferiu o dólar, mas não é uma opção. O mesmo aconteceu com o Itaú. Itaú se rende ao Bitcoin e Itaú Personalité libera investimento em criptomoedas para clientes do banco. Notícia também de algumas semanas atrás. E o Itaú, para quem não lembra, também era outro banco que falava bem mal sobre o Bitcoin. Tá aqui, ó. Itaú muda de opinião sobre o Bitcoin. O Banco Itaú é um dos grandes bancos do país que saiu do ódio ao Bitcoin ao amor às criptomoedas. O banco que já disse que as criptomoedas são usadas para lavagem de dinheiro e que não tinha qualquer interesse em relação com criptomoedas, mudou de postura. E até quero trazer aqui para vocês uma fala do nosso grande Daniel Fraga, um dos primeiros libertários aqui no Brasil. Está aqui o vídeo que ele fez há 5 anos atrás, como vocês podem ver aqui. Itaú não é feito para você. Vamos entrar no vídeo do Daniel Fraga para ver o que ele falava na época,
Tá aqui um vídeo já com 255 mil visualizações, né? Tem 5 anos o vídeo, e ele falava o seguinte aqui, ó: acabo de receber ligação da ouvidoria do Itaú comunicando que minha conta será encerrada. Ou seja, o Itaú não quer clientes e rejeita clientes que usam Bitcoin. Por isso propõe um amplo boicote ao Itaú. Entenderam? 5 anos atrás, eles cancelaram a conta do Daniel Fraga por ele usar Bitcoin. E fizeram isso com muitas outras pessoas. Fizeram isso com contas de exchange e fizeram isso com contas de pessoas que usam criptomoedas. E agora eles querem te vender Bitcoin. Eles foram dominados pelo efeito de rede. O Daniel Fraga perdeu a batalha, mas ganhou a guerra contra o Itaú. O Itaú agora teve que se ajoelhar com relação ao Bitcoin, e eu permaneço falando: boicote o Itaú com relação a criptomoedas. Não compre criptomoedas via Itaú ou via JP Morgan. Esses bancos que atrapalharam, no caso, pessoas que queriam comprar, queriam comercializar criptomoedas e agora querem ganhar dinheiro em cima de outras pessoas. Eles têm que ser boicotados para que sirvam de exemplo para outras empresas que tentarem fazer o mesmo. E se você gosta de algum projeto de altcoin, isso não tem qualquer problema. Só saiba que não faz sentido você olhar para o token desse projeto como uma futura moeda superior ao Bitcoin. A tendência é que esse projeto, caso ele realmente solucione algum problema, futuramente migre para a blockchain do Bitcoin, numa segunda ou terceira camada acima da blockchain principal, atuando ali dentro, né, e utilizando o Bitcoin como moeda principal. Para finalizar, certamente você encontra exemplos de padrões de rede que foram substituídos, como o Orkut, por exemplo. O Orkut foi um primeiro padrão de rede social e acabou sendo substituído pelo Facebook. Por que isso aconteceu? Porque o Orkut, ao contrário do Bitcoin, não evolui. Ele era uma rede social estática. Tinha aquele formato engessado. Isso não acontece no caso do Bitcoin, porque o Bitcoin não é algo estático, não é uma moeda fechada como, por exemplo, o real ou o dólar. Ele muda toda hora, né? Sempre tem novas sugestões de implementação, de alteração do código do Bitcoin. Leva um tempo para isso acontecer, mas eventualmente, se for algo positivo, se for algo que tem demanda, é implementada na rede do Bitcoin. Essa é a vantagem, né, de um sistema aberto, código aberto como o do Bitcoin e que não existia no Orkut. O Orkut é um código fechado. Por isso que aqui no caso do Bitcoin é muito difícil dele ser superado por qualquer outra moeda. Se a outra moeda tiver algo realmente incrível, pode ser eventualmente implementado dentro do Bitcoin. E como eu falei, custa menos para as pessoas aguardarem essa alteração no código do Bitcoin, mesmo se for algo demorado, do que migrar a rede e tudo que foi implementado nela para uma outra moeda que acabou de nascer. Enfim, aproveitem os ciclos de alta para ganhar dinheiro com as altcoins, mas lembrem que no longo prazo só vai existir uma moeda chamada Bitcoin. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima. Quer comprar e vender Bitcoin, Ethereum e USDT sempre no melhor preço? Crie sua conta na Bitpreço e aproveite com segurança as melhores oportunidades do mercado. Link na descrição.